Oi, gente, vamos tentar de novo? Vamos começar de novo? Vamos ver se agora melhora a conexão. Então, para quem estava me acompanhando aqui, tô de volta para falar sobre. Oi, gente. Tô voltando aqui para falar de novo sobre o assunto, sobre o que a gente estava conversando, né? Sobre o sexo tóxico. Por favor, me avisem se agora a conexão tá melhor. Eu vou me reapresentar. Meu nome é Ana Luísa Garcia, eu sou psicóloga e sexóloga e resido em Curitiba. Trabalho em consultório com demandas variadas, inclusive a demanda da sexualidade, a qual me traz muita satisfação trabalhar, por ser principalmente uma questão de tabu, e eu acredito que a gente necessite conversar muito sobre os tabus, são assuntos que precisam de voz, e eu sinto muita satisfação e prazer em dar voz para esses assuntos que precisam ser conversados. Ai, que bom, gente, eu espero que não falhe mais, né? Então, assim, o que vocês entendem sobre sexualidade, sexo tóxico? O que vocês entendem por isso? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Você se relacionar em um sexo tóxico significa que você está tendo encontros sexuais disfuncionais, encontros sexuais onde você tem um prejuízo, onde você não está praticando o auto-amor, onde você não está sendo legal consigo mesmo, onde você está se agredindo para conseguir um benefício secundário que não é bacana. O Leonardo está dizendo que não faz ideia, então eu tô falando um pouquinho. Oi, gente, oi todo mundo, tá? Eu não vou ficar parando para dar boa noite para todo mundo, porque é muita gente, mas sou muito feliz que estejam todos aqui acompanhando essa noite, tá bom? O sexo tóxico é aquele que você usa com finalidades que acabam não te fazendo bem. Eu escrevi um texto no portal do Sexo Sem Dúvida, que é um portal onde eu sou parceira, onde eu pratico a psicologia, onde eu faço atendimentos e eu escrevo para eles também. E o texto dizia mais ou menos assim, que às vezes a gente pode se colocar em situações, em armadilhas relacionais, usando o sexo para conseguir algo que eu considero como benefício, mas na verdade não é um benefício fidedigno, é um ganho momentâneo e é um ganho que a longo prazo pode me fazer sofrer, a longo, médio prazo pode me fazer sofrer. Né? A sexualidade, o exercício da sexualidade não é só o sexo, mas estamos falando hoje do sexo. A sexualidade acaba culminando no sexo, é claro, né? E o sexo é uma coisa linda, né? É uma coisa para ser vivida com muito respeito, né? Com muito cuidado. Alguém tá me dizendo que tá travando, por favor me digam, porque às vezes é a conexão da pessoa e eu preciso entender se é a minha conexão ou se é a conexão de outra pessoa. Tá bom? Obrigada. Então, gente, voltando ao meu raciocínio, o sexo, ele existe para que a gente possa usufruir e para que a gente vivencie, né, a nossa sexualidade e que a gente usufrua do sexo de maneira saudável, de maneira que ótimo, que bom, a nos cuidarmos, né, a nos respeitarmos. E assim, eu sinto que tem uma coisa muito banalizada hoje em relação à sexualidade, eu escuto, presencio isso no consultório, de que maneira? Que eu acho assim, deixa eu explicar, isso tudo que a gente fala fica gravado e por isso eu tenho muito cuidado com as palavras que eu uso, com as coisas que eu falo, porque eu acho que a gente tá falando de coisas muito importantes. Eu acho que é muito legal a liberação, né, a liberdade e a desenvoltura que podemos obter hoje e vivenciar no mundo contemporâneo sobre sexualidade, mas eu acho também que existe uma banalização da atividade sexual, acho que existe uma confusão no sentido de ser moderna ou ser solta ou, né, a gente de repente pode no mundo moderno confundir
estar desenvolto com o próprio corpo e vivenciar nossa sexualidade, confundir isso com uma banalização e usar o sexo de maneira a barganhar outras coisas, né? Porque às vezes, na verdade, eu não quero o sexo, na verdade, eu não quero só o sexo, na verdade, eu quero um colo, na verdade, eu quero um carinho, né? Eu quero ter conexão com a pessoa, mas aí eu entendo que assim, ela quer ter sexo comigo, ela quer interagir sexualmente comigo, mas eu não quero só isso. E para segurar aquela pessoa ou manipular aquela relação de alguma forma, eu acabo me envolvendo e fazendo o sexo pelo sexo. Eu acabo assim, na verdade eu quero passear de mão dada, na verdade eu quero ir ao cinema, eu quero andar no parque junto, eu quero viver um romance, mas a pessoa quer o sexo. E aí, para não perder essa conexão que eu acho que está sendo feita com essa pessoa, eu acabo transando com ela. Eu acabo indo pro encontro sexual e isso depois, né, me deixa com uma sensação de vazio, me deixa com uma sensação de frustração, porque na verdade não era o que eu queria, né? Não que você não queira também o sexo. Sim, você quer também o sexo, mas não só o sexo. E às vezes acaba se colocando em situações onde você se machuca para obter a presença dessa pessoa, né? Para achar que de repente você vai conseguir estar com essa pessoa, você vai conseguir se conectar com essa pessoa vai se apaixonar por você, ou ela vai acabar estando com você num nível diferente só através do sexo. Boa noite, gente. Boa noite. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro é que a minha ideia em relação a isso é que é sim muito bacana, mas a gente não pode banalizar. A gente não pode usar o sexo de uma maneira que nos faça sofrer depois. Né? Só para poder dizer ou que eu sou, ou que eu não me importo mesmo, eu transo porque eu sou bem resolvido, bem resolvida, ou porque eu não tô nem aí mesmo, às vezes eu tô mascarando um sentimento meu. Porque assim, era muito proibido, antigamente era muito proibido viver a sexualidade, não que hoje ainda não seja em certo grau, mas era muito mais proibido, era muito mais, o tabu ainda era muito maior. Então houve uma época em que isso aos poucos isso foi se desconstruindo e a gente teve uma liberdade maior em relação à sexualidade, né? E aí houve uma confusão no sentido de qual que é o limiar entre uma coisa e outra. Quando que eu já tô banalizando e que eu tô me colocando num status de bem resolvido, de moderno, de desprendido, pra alguma coisa que já vai me machucar, pra alguma coisa que eu tô fazendo sem critério. E eu acho que pra se relacionar a gente sempre tem que ter muito critério. Aí não é só em relação à sexualidade, aí é em relação a qualquer âmbito, né? Qualquer tipo de relação a gente tem que ter muito critério, muito respeito pela gente mesmo, pelos nossos sentimentos. Mas o que que eu percebo? Eu percebo, boa noite, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir perfeitamente? Não tá travando? Me avisem, por favor. Eu acho que assim, o encontro sexual é um encontro de grande intimidade, é um encontro onde duas pessoas se conectam de maneira muito, realmente muito próxima. Por quê? Porque estamos dentro um do outro, né? Estamos conectados a um nível onde existe uma entrega, né? Ou deveria existir uma entrega para coisa ser bacana, para correr legal. E de repente eu escuto assim as histórias, né, no consultório. Eu vejo as meninas assim comentando, me dizendo que assim, que elas estão transando, que elas são meninas resolvidas, que sabe como assim? Tipo, eu transo mesmo porque eu tô com vontade, porque eu tô afim, e a gente vai conversando e a gente vai entrando em contato com aquilo e percebendo o quê? Que sim, existe um prazer, né, no sexo, mas a gente vai procurando, fica um vazio, fica um sentimento de ser descartável, fica um sentimento de ter sido usada, de repente assim se sentir sozinha, se sentir vazio, né? Então assim, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande para você não usar o sexo para obter um benefício que você acha que vai obter e que na verdade não vai, né?
Não vai obter porque, veja, não se segura ninguém através do sexo, nem através de nada, ninguém segura ninguém, essa que é a grande verdade, né? A gente tá ali por opção, a gente tá ali por conexão, a gente tá ali, né, por um desejo realmente. E eu acho que se a gente está esperando, se a gente faz uma coisa esperando outra, a chance da gente se enganar, a chance da gente sofrer é grande demais, né? Então, assim, me deu muita vontade de falar sobre isso por ouvir as histórias no consultório e por perceber uma demanda na sociedade em relação a isso hoje, de ter uma coisa muito confusa em relação à sexualidade. O Everson tá fazendo uma pergunta interessante aqui, que é como encontrar o equilíbrio. Everson, eu acho que para a gente encontrar o equilíbrio, a gente precisa se conhecer. Antes de tudo, o autoconhecimento é que promove o equilíbrio em qualquer âmbito da vida. No âmbito da sexualidade, não é diferente. Eu acho que se você entender o que você quer naquela relação, fica mais fácil você se respeitar. Se eu vou para atividade sexual, para encontro sexual, simplesmente pelo sexo, porque eu quero sentir um prazer físico e porque eu me respeito, eu me cuido, eu me preservo e eu sei que aquilo pode me fazer bem, se eu vou muito consciente disso, eu vou ter um sexo funcional, eu vou ter um encontro sexual prazeroso que vai me satisfazer. Mas se eu vou para um encontro sexual esperando que essa pessoa me ame, que essa pessoa me apresente para a família, que essa pessoa ande de mão dada comigo no shopping, que essa pessoa me chame de meu amor, coma pipoca comigo no sofá, que fique de pijama comigo, não é só através do sexo que eu vou conseguir. Né? Claro que o sexo faz parte, mas se eu já vi que essa pessoa, ela não me liga como prioridade, ela me liga, tipo, de madrugada, no fim da balada, ela me convida pra fazer coisas quando ela não tem nada pra fazer, ela não me apresenta os amigos, ela tá comigo só pra transar, e eu não quero só transar, eu tô me colocando numa armadilha, eu tô me colocando numa situação onde eu vou me frustrar, o caminho certo para frustração, porque eu desejo alcançar algo dentro dessa relação e a pessoa tá me dando só uma parte, que é o sexo, e eu estou comunicando, quando eu digo sim pra pessoa, eu estou comunicando que tudo bem, vamos só transar então. Se a pessoa me liga às 2 da manhã pra me encontrar e eu cedo, e eu faço sexo com essa pessoa, e eu aceito que no outro dia ela não me ligue, e daí semana que vem ela faz a mesma coisa e eu vou, significa o quê? Que eu estou consentindo, que eu estou falando que tudo bem ela me tratar assim. Tem a Rosângela tá falando que triste, né? Triste mesmo, triste porque é uma atitude de pouco auto-amor, de pouco autocuidado, mas Rosângela, é muito comum. Muito comum. Fer, querida, um beijo. É muito comum, eu escuto esse relato das mulheres, dos homens também, gente. Isso não é só... não são só as mulheres que se sentem usadas sexualmente, os homens também. Nós chegamos num momento em que ambos podem escolher, né, vivenciar a sexualidade de uma maneira mais livre. Então, o homem também muitas vezes se sente usado sexualmente. A Rosângela está perguntando o que você recomenda para alguém que passe por isso. A Thaís está falando, eu estou passando por isso. Então é assim, elabore estratégias que sejam condizentes com a sua vida, né? Pode ser terapia, pode ser meditação, pode ser espiritualidade, pode ser qualquer técnica ou instrumento que te conecte com si mesma, que te faça aumentar o teu nível de autoconhecimento para entender por que você está se colocando nessas relações e também possa bolar estratégias para aumentar o teu nível de autoamor. Porque quando a gente se gosta, gente, quando a gente tem uma atitude de carinho com a gente mesmo, a gente não permite ser usada ou viver o sexo tóxico, né? Ou viver um sexo de desmerecimento, de viver, assim, o sexo pelo sexo, eu não querendo só isso. Eu querendo me conectar, eu querendo namorar, eu querendo ficar de pijama junto, eu querendo ir na família da pessoa. E eu sinto hoje que tá todo mundo meio com vergonha de falar que é isso, porque é tudo tão moderno, tem que ser tão desprendido, que agora inverteu, sabe assim? Então agora eu tenho vergonha de dizer que eu quero... não, eu quero comer pipoca no sofá, eu quero namorado, eu quero ter uma relação, tipo, às vezes, arroz com feijão. E parece que isso ficou meio over, assim, sabe? Mas na verdade as pessoas continuam querendo...
Só que elas querem parecer mais fortes, elas querem parecer que elas transam aí e voltam inteiras pra casa. O que eu acho que realmente acontece quando eu tô indo pro encontro sexual esperando só o sexo. Agora, se eu estou indo pro encontro sexual esperando que a pessoa fique comigo, que a pessoa case comigo, que a pessoa, sei lá, se envolva mais comigo e ela só faz sexo comigo, ela já tá me dizendo que não vai rolar nada daquilo e eu estou escolhendo aceitar viver só aquilo, né? Que mais, gente? Joelcio tá perguntando: para você, um homem que aceite ser amigo com benefícios tem menor valor de si mesmo? Ai, Joelcio, infelizmente eu não entendi bem sua pergunta, né? Eu acho que o único jeito da gente se preservar desse tipo de relação é a gente se conhecendo e sabendo os nossos reais desejos, né? Então, assim, eu já ouvi muitas mulheres e alguns homens, ainda as mulheres têm mais liberdade para falar sobre isso, mas os homens também vivem isso. Eu já ouvi coisas do tipo, não, tenho sexo muito bom com ele, então ele tá sempre ali comigo. Ele pode até sair com outras, mas ele acaba comigo. Porque, assim, 3 da manhã, é pra mim que ele liga, é na minha casa que ele vai dormir. Como se isso olha que distorção. Como se isso fosse assim, do tipo, estou sendo escolhida às 3 da manhã, ele vem dormir na minha casa. Gente, vocês acham que realmente eu tô sendo escolhida às 3 da manhã por uma pessoa que já saiu, que já viveu suas coisas, que já jantou, que já esteve com os amigos, e numa hora que assim, ele não tem mais o que fazer, ou ela não tem mais opção, eu tenho como me considerar uma prioridade? Vivendo dessa maneira? Tem alguém dizendo alguma coisa aqui. Ela não está criticando o sexo casual. Ela fala para as pessoas tomarem cuidado para não entrarem em relações onde as pessoas querem coisas diferentes, pois irão se frustrar. Dário, muito obrigada. Eu não sei se tem alguém entendendo errado, mas é exatamente isso que eu tô dizendo. Eu não sou contra, não faço julgamento moral nenhum em relação a como as pessoas usufruem da sua sexualidade. Eu acho que quando a gente se cuida e a gente tem, quando a gente preserva, né, o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, a gente pode viver o que a gente quiser, quando a gente é sincero com a gente mesmo. Não tenho nenhum julgamento moral em relação a isso. Eu estou falando do sexo tóxico, deixa eu deixar bem claro, o sexo tóxico não é o sexo casual. O sexo tóxico pode ser um sexo que você faz repetidamente, muitas vezes durante anos com a mesma pessoa. Ele não precisa ser casual. O sexo tóxico é aquele que você faz esperando um resultado diferente do que somente o encontro sexual. É aquele que você fica barganhando, então, sabe assim, para você fica se segurando naquilo para ter um pouquinho da pessoa. Você quer a pessoa inteira, mas você tem ela só sexualmente. É desse sexo que eu tô falando, o sexo que te faz sofrer, que te frustra, né? Eu acho que agora talvez tenha ficado mais claro, não faço julgamento nenhum, de forma alguma, né? Todo o meu trabalho é para desmistificar os tabus em relação ao corpo, ao usufruir do prazer do corpo, mas eu acho que a gente tem que aprender muito a se respeitar, né? Essa é uma coisa assim, isso tipo de você fazer sexo para segurar a pessoa. Tem outras situações de abuso, tem as situações de você tá vivendo um encontro sexual sem vontade, você não gosta, por exemplo, de algumas práticas, você não curte o sexo anal, por exemplo, mas você faz porque a pessoa quer, então você se coloca naquela situação porque se você não fizer isso ele vai te trair. Aí a gente já saiu lá da situação de que de repente eu quero segurar o homem ou a menina. Não é mais nem isso, é assim, eu talvez já tenha aquele relacionamento, eu já fico de pijama com a pessoa lá, já como minha pipoquinha, já anda de mão dada, né, já vou no cinema, nananã, mas assim, eu me agrido porque eu acho que eu preciso preencher as lacunas sexuais da pessoa em detrimento do meu autorrespeito. Então, assim, eu não sei o que eu gosto, eu faço porque você gosta. Eu faço pra você achar que eu sou boa de cama, eu faço pra você não ir procurar uma outra pessoa na esquina, sabe? Esses papos assim. Isso também é o sexo tóxico. É por isso que a gente tem que conversar muito, né? A gente conversa com tudo, sobretudo com os parceiros e as parceiras, né? A gente fala sobre as contas, a gente fala sobre as viagens que estamos planejando, nós falamos sobre os filhos, nós falamos sobre os pais, nós falamos sobre trabalho. Por que não falamos sobre a vida sexual? Por que não falamos sobre o que gostamos, deixamos de gostar na cama, né? Por que a gente não pode tratar disso também? Então eu percebo, eu escuto, eu recebo esses relatos de que
É, eu me coloco em situações para ele não me largar, para ele não me trair, né? Então, assim, às vezes eu vejo mulheres, principalmente, porque eu tô falando mulheres, porque as mulheres estão mais abertas para trazer, né? Então elas trazem assim, eu não gosto de sexo anal, mas eu faço, né? Porque a gente tem que fazer, porque você não pode deixar o homem com vontade, porque o homem que fica com vontade ele faz fora de casa, fala, oi, gente, né? Como que é? Como que. Então eu tenho uma obrigatoriedade de colocar o meu corpo em uma relação de agressão ou de desconforto porque eu quero que aquela pessoa esteja comigo, porque eu acho que ela pode ter um outro encontro. Veja, se essa pessoa realmente é conectada comigo, se ela gosta de mim, se ela me respeita, você acha que ela não vai entender que eu tenho os meus limites de gosto, de desejo? De repente a gente não entra num consenso de fazer outras coisas, de poder se respeitar um pouco mais? Que é isso então? Fico pensando eu aqui comigo, né? Que é isso? Então, assim, homens e mulheres que estejam ouvindo isso, vamos nos empoderar para viver a nossa sexualidade de uma maneira também a saber o nosso limite. Né, de dizer, não, isso eu não gosto. Gente, mas assim, veja, é diferente, por exemplo, né? Tem lá uma mulher que vai ao consultório, ela e o marido, e ela não gosta de sexo oral. Tá bom, não gosta de sexo oral. Você vai lá, vai conversando, vai entendendo. Por que não gosta de sexo oral? A pessoa vai pensando, ai, chega no ponto, a pessoa diz, ai, porque é coisa de, ai, não sei, mulher assim, casada, faz essas coisas. Que você entende? De repente, num tratamento lindo no consultório que acaba numa coisa legal, da mulher descobrir que ela gosta de sexo oral e que ela tinha um super tabu em relação àquilo, que ela achava que ela ia se subjugar fazendo aquilo e de repente ela se libera e ela gosta daquilo. E ela pensa, gente, eu gostava daquilo, eu só achava que não gostava. Então, ó, isso é diferente do que eu tava dizendo. E daí existem os outros casos em que as mulheres vão pra terapia, os homens vão pra terapia e se descobrem realmente, não, isso eu não gosto, isso tem um gosto ruim, isso me dá ânsia de vômito, isso me machuca, isso... E pronto, gente, né? Então vamos fazer outra coisa da vida, vamos ter prazer juntos de outra maneira. Então, assim, vocês estão entendendo o que é o sexo tóxico? Eu amei aquela pergunta que pôde me deixar explicar sobre o que eu tô falando, que pôde me dizer que não é, que eu pude me expressar e dizer que não é um julgamento moral, que de forma alguma tem relação com isso, que é simplesmente a gente poder promover o auto-amor, o autoconhecimento, o autoentendimento pra gente transitar pela nossa vida sexual de maneira saudável, feliz, tranquila. Oi, Stephanie. Stephanie tá perguntando qual a minha abordagem. Você tá falando de linha teórica? Olha, Stephanie, eu já estudei muita coisa, tá? Eu já estudei a sistêmica, eu sou sexóloga formada pela USP, eu fiz sexualidade humana na USP e agora eu faço psicologia corporal para poder tá mais conectada com o trabalho com isso. Assim, eu gosto de estar mais conectada, de entender mais o corpo, não ficar só no mental, então da gente poder ter um entendimento maior do todo, né, que é corpo e mente. Mas eu estudo muita coisa, eu leio muita coisa, eu gosto de Jung, eu gosto de Freud, eu sou uma devoradora de informações que me deem prazer e que me façam sentir que eu tô ficando um pouco melhor profissionalmente, como pessoa. Então eu sou aí uma miscelânea de coisas, tá? Eu espero que esteja ficando claro para vocês e eu quis trazer um pouco, me pediram na verdade para dar uma continuidade a esse tema, algumas pessoas que assistiram outro pediram para que esse tema fosse continuado e eu fiquei muito feliz porque eu acho que é muito necessário realmente, né? Eu acho que a gente precisa aprender a falar mais sobre isso, a falar mais sobre sexualidade. Vocês que estão me assistindo, vocês conversam sobre a vida sexual de vocês com os parceiros, parceiras de vocês? Até, gente, num sexo casual. Um sexo casual também pode ser conversado. Você sai lá com uma pessoa e daí fica, uau, tô com essa pessoa, meu Deus, tá super afim, nananã. E você sente que essa pessoa tá querendo, tipo, fazer coisas que você não tá com vontade. Você não tem que ceder só pra ela te ligar de novo. Você já tem que mostrar ali quem você é. Você já tem que dizer, não, isso eu não gosto muito. Sabe, não deixar essas travas te colocarem de repente numa situação de se acordar no outro dia pensando, putz, eu não queria, eu acho que eu me violei, eu acho que me fez mal, aquele encontro sexual, tipo, pra mim
não consegui sentir prazer, eu senti que eu tinha que agradar a outra pessoa. Isso não é só no relacionamento de longo prazo, gente. A gente tem que estar muito atento com isso. Pessoas que são solteiras, pessoas que têm conexões rápidas, fugazes, pelo simples prazer físico, tem que estar muito atentas em ser sinceras consigo mesmo. Isso, Aline, se respeitar acima de tudo, gente. Não devemos nos subjulgar, né, de forma alguma. Olha, a Ana Laura tá dizendo: eu tenho super relacionamento bom com meu marido. Ele é uma pessoa extremamente empática, ainda mais agora que estou grávida. Olha que ótimo, isso quer dizer que talvez a Ana Laura esteja conseguindo falar sobre como ela se sente, esteja colocando os limites dela, né? Esse é um negócio interessante porque agora a Ana Laura se me fez lembrar de umas gravidinhas que eu atendi que tinham esse pensamento do tipo, eu preciso fazer tudo, porque senão meu marido vai me procurar fora de casa e coisas do tipo, e algumas não tinham vontade, algumas estavam muito, assim, com vontade de fazer um sexo mais carinhoso, estavam mais sensíveis, e foi todo um trabalho para conseguir, para poder dizer naquele momento assim, eu não vou ser uma louca, maravilhosa na cama o tempo inteiro, tem vezes que eu não vou poder dar isso, né? E o que significa estar junto e sendo parceiro ou parceira numa relação? É também respeitar a fase do outro, é acolher aquilo. Gente, porque assim, não é... Vamos pensar num exemplo bem bobo, assim, mas tipo, às vezes um tem dinheiro, o outro não tem. Às vezes eu quero jantar fora, mas não tem dinheiro, eu não vou jantar fora. Às vezes no sexo, um tá louco por um sexo selvagem, o outro a fim de falar eu te amo, fazer um carinho na cabeça. E a gente tem que aprender a conectar esses desejos e se respeitar. Só que como que eu faço o outro me respeitar? Você acha que o outro tem que adivinhar o que eu quero? Você acha que o outro tem que adivinhar o que eu penso? Não existe bola de cristal, é só no desenho animado, é só no filme, não existe bola de cristal. Então, assim, eu preciso me comunicar, eu preciso falar pra pessoa os meus desejos, né? Eu preciso falar dos meus limites, eu preciso falar onde começa a me agredir, qual é o meu limite do prazer e qual é o limite que começa a me agredir. Obrigada, gente. Eu acabei, Lady, de falar da minha abordagem. Depois você pode dar uma olhadinha antes, voltar quando o live estiver salvo, tá bom? Ser verdadeiro consigo mesmo e depois com seu parceiro. Difícil, é porém fundamental para algo também verdadeiro que venha acontecer entre os dois. Com certeza, eu acho que assim, quando eu tô muito tranquilo ou tranquila com aquilo que eu sinto e que aquilo tá muito acomodado dentro de mim, eu consigo, assim, expressar é só um aprendizado, né? Mas quando eu não sei o que acontece comigo, eu não sei os meus limites, porque assim, a gente tá falando de quando a gente sabe, e quando eu não sei? Quando eu não sei os meus limites, por que é tão importante a terapia? Por que é tão importante a meditação? Por que é tão importante a conexão, o teatro, a corrida, atividades que façam eu me conectar comigo mesmo? Por que é tão importante? É importante para que eu comece a entender sobre mim. Porque eu não tenho também como dizer para o outro coisas sobre mim que eu não sei. Como é que eu vou dizer para o outro assim, eu fiquei tão angustiada naquele dia que a gente transou, eu me senti tão mal, daí a pessoa te pergunta, por quê? Eu não sei por quê. Eu simplesmente sinto que não foi legal pra mim. O que essa pessoa precisa fazer? Entender. Ela precisa interiorizar para ela conseguir entender onde foi que foi ruim, o que foi ruim, o que pegou, o que será que é o limite dela, que ela não tá conseguindo colocar pro outro, né? Então, assim, gente, pra mim, a gente tá falando de sexo, mas eu posso dizer pra vocês que pra qualquer coisa nessa vida de meu Deus, desse mundo, a gente precisa entender o porquê, os nossos porquês, né? De que forma eu desejo viver aquilo, né? E eu gosto de falar de sexualidade porque eu vejo que as pessoas desejam falar sobre isso, mas elas têm um pouco de, qual seria a palavra, de pudor para falar sobre isso. E eu vejo que assim, se eu puder dar voz para isso, mais 20 anos eu vou dar, porque eu acho que assim, é muito importante, é extremamente importante que a gente fale disso, porque a sexualidade é um pilar da nossa vida, a gente tem sexualidade desde que a gente nasce, ela não começa na adolescência, tabu, isso aí, a Bia tá falando ali, ó, tabu, isso aí, gente, então por isso que eu acho tão importante que a gente possa
falar sobre isso, né? E eu quero muito que vocês, mulheres e homens que estiverem vivendo coisas parecidas, possam pensar um pouquinho sobre isso que eu tô falando, possam introjetar um pouquinho disso que eu tô falando, e entender que não tem nada a ver com julgamento moral, que tem a ver com passar um ensinamento um pouquinho de auto-amor, de auto-respeito, de autoconhecimento e fazer com que isso fique mais claro, né, para que as pessoas consigam se colocar de uma maneira mais tranquila em relação a isso, né, porque o sexo assim, eu vejo que se é para você se colocar em situações sexuais para sofrer. Gente, se assim, se eu me machuco porque eu tô apaixonada por aquela pessoa e aquela pessoa ela não quer nada além daquilo, mas eu tenho vontade de fazer sexo, mas se quando eu faço sexo com aquela pessoa eu me machuco, porque eu queria realmente ter um relacionamento com aquela pessoa. Então assim, se vai doer tanto, gente, existe a masturbação. Existem formas de ter prazer sexual sozinho. Existem outras conexões sexuais onde você talvez consiga só fazer o sexo e não sofra por não ser correspondido, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais honesto e sincero com a gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que saber quando a gente tá se colocando na situação, porque daí tem uma coisa assim, né? Ai, eu tô sofrendo, olha o que o fulano fez comigo, olha o que a fulana fez comigo, eu me colocar numa posição de me vitimizar, quando na verdade assim, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, ninguém me amarrou às 3 da manhã dizendo assim, abre a porta da sua casa pra mim que eu quero entrar, sabe como? Então eu acho que assim, a gente tem que ser mais honesto com a gente mesmo. Eu acho que a gente tem que ser mais responsável pelas escolhas que a gente faz, até quando elas não são bem-sucedidas, né? De poder assumir pra mim. Eu mesma botei uma armadilha no meu caminho, fui eu que fiz, né? Então, é muito importante que eu possa trabalhar isso de me responsabilizar pelas minhas atitudes. Pablo tá perguntando, acho que é uma coisa interessante aqui, ó. Você consegue ver alguma ligação entre a banalização do sexo e o uso dos atuais aplicativos e redes sociais de relacionamentos? Olha, Pablo, eu acho que sim, porque eu acho que tá mais fácil, né, de conseguir esse encontro, e eu acho que a gente tá se hipercomunicando e se colocando mais facilmente em conexões. Eu acho que aí você pode ter conexões boas, mas também pode ter conexões ruins mais facilmente, né? É mais rápido. Então, assim, a chance também de eu não ter um tempo para entender o que tá acontecendo também é maior, né? Não sei se eu fui clara. Então, a liberdade da palavra, quando falamos de sexo, é fundamental nessa hora. Tudo tem que ser dito para que tudo flua e que ambos cheguem ao êxtase. Tudo tem que ser dito, não, assim, não vamos também colocar o sexo, deixar ele só no racional, no verbal, porque isso também faz com que a gente fique meio mecânico e sinta menos. O sexo é muito sensação, sensorial, né? Mas assim, coisas, então não é tudo que fala, né, Marcial? Mas é assim, o mais importante pra mim. Qual é o meu limite? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me faz me sentir muito prazer, me faz me sentir potente na cama? O que me faz sentir mal, que me agride, que me anula, que me faz sentir subjugado, né? E aí, assim, quando você descobre, tipo isso que eu falei da mulher do sexo oral, que no fim ela gostava de sexo oral, ela adorou depois, mas é que ela ficava nessa, tipo, ai, será que mulher direita faz isso? Então isso também faz uma varredura nas tuas sensações, nos teus sentimentos e tenta descobrir, vai pra tua terapia, pra tua análise, pro teu sei lá o que, e descobre se aquilo é tabu, do tipo assim, eu acho que pessoas direitas não fazem isso, ou se realmente eu não gosto. Vocês percebem a diferença entre uma coisa e outra? Vocês percebem que a diferença, assim, é diferente eu entender meu limite ou eu ter um tabu e de repente tá deixando de viver uma coisa legal, né? O sexo mal vivido, o sexo ignorante de mim mesmo, o sexo onde eu me subjugo ou também eu deixo de viver coisas, também é um sexo tóxico. Um sexo onde eu vou cheio de pudor, onde eu tô travada, onde eu tô achando que se eu me soltar eu vou ser, quer dizer que eu não sou uma mulher decente ou que eu não sou um homem digno, nananã. Entende? Também é tóxico, que nós também precisamos nos conhecer e desconstruir paradigmas que acabam nos segurando. Mas o mais fundamental é o que pensa em falar ao parceiro. Uhum.
Isso aí. É aquilo que realmente faz sentido pra mim, eu preciso dizer. O que você acha que leva o homem a procurar outra pessoa fora do casamento? Olha, Sheila, são N motivos. Precisa ser avaliado caso a caso. Não tem como a gente generalizar. Ivani, eu não vi tua pergunta. Quando em alguns momentos, pode mandar de novo se quiser. Ana Sofia, quando em alguns momentos sentimos vergonha do nosso corpo, como agir? Então, Ana Sofia, isso é super importante. Eu fiz uma live, deve estar aqui, tá? Eu não sei se tá. Eu acho que tá na minha página também, tá na página dos Mais Psicólogos, que é o corpo real e o sexo. E lá a gente falou bastante sobre isso, foi super legal, né? Eu acho que tem mais a ver. Se você quiser assistir, vai tirar bem a tua dúvida. Então, gente, tá ficando bem claro pra vocês? Eu acho que é papo pra gente ficar muito tempo falando. É um assunto super interessante, né? Um assunto assim que precisa ser dito, precisa ser falado. E eu acho que seria muito legal que vocês que têm os parceiros ou parceiras de vocês, que depois desse live possam levar isso um pouco para a relação de vocês, possam começar a colocar um pouquinho em prática. Vocês vão ver a diferença que dá, gente. Assim, a gente fica com uma sensação de autocuidado, assim, uma sensação, ufa, não sou obrigada a nada. Sabe aquela frase? Ah, porque não sou obrigada a nada, sabe? Então, assim, se vocês puderem levar um pouco, não deixar só na teoria, eu acho o máximo hoje a tecnologia da gente poder estar falando esses assuntos aqui, né? Aqui ao alcance de um clique, a gente poder estar conversando tanta coisa legal junto. Então, assim, tentem aplicar essas coisas que a gente conversa, tentem colocar isso ali um pouco mais na realidade de vocês como uma verdade. E meninos e meninas que não têm parceiros fixos, que realmente curtem o sexo de maneira mais casual, não se desrespeitem, não façam sexo se não estiverem com vontade de fazer sexo, não transem para segurar ninguém. Sabe? Transem se tiverem afim, se não tiverem afim, vão pra casa. Joelcio, tenho dificuldades técnicas. Trocar sexo por relacionamento, por carinho, é tão tóxico para o homem como é para a mulher? Sim, Joelcio, que legal você perguntar isso, porque isso já demonstra que você está se questionando em relação a isso, e os homens têm todo o direito de não querer o sexo, de ter limites no sexo, ou de não estar afim de fazer sexo. Gente, pelo amor de Deus, essa história de que homem é uma máquina hidráulica do sexo não é verdade. Homens também querem carinho, homens também se sentem usados pelas mulheres, isso tudo é tabu. Tem lugar para os homens no sentimento, sim. Por quais motivos as mulheres costumam punir seus parceiros com a greve de sexo? Conheço muitos casos, elas punem por poucas coisas e eu acho isso triste demais. Na verdade, eu acho assim que uma mulher que pune o homem com a falta de sexo, na verdade ela não tá entendendo nada sobre sua própria sexualidade, né? Porque assim, o sexo não é bom só pro homem. Se eu deixo de fazer sexo, fico lá um mês nessa história de greve de sexo, talvez eu devesse pensar o que acontece comigo. Por que eu não acho o sexo importante? Por que eu acho que o sexo é bom só pra ele, então eu não vou dar isso pra ele e eu? Eu não gosto de sexo, qual que é a minha conexão com o meu corpo? Então eu achei, Ana, muito legal você trazer essa pergunta, porque eu acho que a pessoa que faz isso diz muito sobre ela e sobre a dificuldade dela também, né? Diz sobre uma desconexão que ela tem com o sexo, com a vontade de fazer sexo, e em vez de eu conversar com a pessoa, ou em vez de eu limitar a pessoa, ou em vez de eu conseguir transformar a minha relação através de algo construtivo, eu privar o outro de ter sexo. Será que é assim que eu resolvo a minha relação? Será que é assim? Será que eu não estou criando um código disfuncional para minha relação? Eu acho que é muito caso a caso, mas a princípio, pensando numa relação, simplesmente fazer isso para punir o outro, eu abrir mão da minha sexualidade, da minha vida sexual, do meu prazer, eu acho questionável, né?
Ivani, por que não consigo ter relação? Por que reprimo tanto as necessidades do meu corpo? Tem algum problema comigo? Ou isso está relacionado a um trauma que vivi na infância? Ivani, é extremamente importante que você tenha um espaço terapêutico para dizer disso. É caso a caso, gente. Não tem, quando a gente fala de ser humano, não tem como a gente padronizar, não tem como a gente dizer que é uma coisa que serve para todo mundo. Eu não consigo dizer isso sem te conhecer, sem saber a tua história, mas se você sabe que você está se reprimindo, já é meio caminho andado para você ir se questionar, se trabalhar para deixar de se reprimir, né? Vamos parar de usar o sexo como uma moeda de troca, vamos parar de usar o sexo para barganhar, vamos parar de usar o sexo para conseguir coisas assim. A sexualidade é bonita, ela é saudável, ela é limpa. Ela tem que ser usada com respeito, com carinho, com dedicação, com entendimento. Não é diferente do resto, né? Não é diferente dos demais âmbitos da nossa vida. A gente tem que agregar a sexualidade com tudo, assim, com a importância que merece, né? Eu acho que a gente precisa mudar conceitos, e vocês que estão aqui ouvindo essas coisas, que estão mandando corações lindos, com tanto carinho, dividam esse conhecimento, esse entendimento, tá? Com as pessoas que vocês acharem interessante, conversem com os parceiros, parceiras de vocês. Eu tô falando aqui, certamente não tem só heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pessoas que se relacionam sexualmente de qualquer orientação. Conversem, isso acontece com homem, isso acontece com mulher, não é só a mulher que sofre no sexo, não é só a mulher que se sente subjugado, que se sente usado, os homens também se sentem, homens deem voz a isso não fere brilho de ninguém, isso não tira a masculinidade de ninguém, um homem potente, um homem forte fala de sentimento, um homem que é um homem confiante, um homem empoderado e seguro, fala que sofre, fala o que sente, fala que não quer sexo. Às vezes, qual é o problema do homem não querer sexo, gente? Homem também às vezes não quer transar, o que tem? Qual que é o problema? Queridos, alguém pode me dizer que horas são? Eu sempre venho sem relógio e eu morro de medo de mexer aqui no meu celular, desconectar tudo. Então estou perdida, meio que na sensação de como quando eu faço atendimentos de que talvez o tempo esteja acabando. A Alessandra tá falando que adora essa página. A página dos Mais Psicólogos é uma página muito legal, realmente. Tem muito conteúdo que faz bem pra gente, que faz a gente refletir. Obrigada, Sheila. São 8h45. Então, assim, obrigada, gente. Obrigada, queridas. Eu já sei que a Arissa, muito obrigada. A Nagela tá falando aqui. Eu e meu esposo já estamos juntos há 7 anos, mas às vezes eu sinto vergonha. Por que isso? Pois é, gente. Tem pessoas que estão juntas há muito tempo. Vocês acreditam que que tem casais que estão casados há mó tempão que transam ainda de luz apagada? Ou meia luz pra não olhar o corpo, pra não ver o que tem ali? Gente do céu, eu não estou fazendo um julgamento porque eu sei as dores, as dificuldades das pessoas, mas é um desperdício. A gente tem, a Michelle, a gente tem vergonha dos nossos parceiros, às vezes porque a gente tem vergonha da gente mesmo, porque a gente tem uma autoexigência com o nosso corpo, porque a gente vive o sexo de uma maneira reprimida. Sexo reprimido também é um sexo tóxico, porque é um sexo que faz eu ficar presa, que é um sexo que faz com que eu não consiga me expressar, né? Então tudo isso é trabalho, gente, tudo isso é terapia, tudo isso é soltura, tem dança do ventre, tem polidense, tem várias coisas de empoderamento feminino maravilhosas, né? Eu falo de terapia, porque eu sempre falo de terapia? Porque eu sou psicóloga e faço terapia há 20 anos e é maravilhoso na minha vida pessoal e profissional, por isso eu falo de terapia, mas eu acho que não existe só um caminho. Eu acho que o teatro, a dança, os esportes, tudo isso faz com que a gente conecte com quem a gente é, com aquilo que a gente sente. Eu espero ter sido clara, como sempre digo no final dos meus lives, espero ter plantado sementes. Eu sou muito feliz de estar aqui, eu fico muito feliz com essa interação, adoro esse contato. Eu quero deixar para vocês os meus contatos pessoais.
Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Psicóloga Ana Luísa Garcia, onde eu escrevo também, então eu divido muito daquilo que eu penso e acredito na minha página. Eu também tenho Instagram, o meu Instagram é Ana Luísa FCG, onde eu também coloco um pouco das minhas coisas, da minha vida ali, do meu infinito particular. Eu vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês por lá. Muito obrigada por terem me feito companhia. Eu espero estar aqui muitas outras vezes. Deixa eu falar para vocês, já vou adiantar para vocês que mês que vem vai ter o primeiro congresso online que vai ser promovido pelo Mais Psicólogos, aqui pelo Rodolfo. Eu vou estar aqui também junto com outros profissionais para a gente falar de vários assuntos muito bacanas. Não percam as divulgações, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Eu espero vocês também lá nos meus contatos, tá bom, queridos? Um beijo grande no coração de cada um. Tchau!